Olá, meus amigos, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez. Muito obrigado pelos 516 inscritos. Estou muito feliz. Quero agradecer também a Deus por estar vivo. E você, hoje, né, esse vídeo eu estou gravando. Eu sou Antônio Martins Farias, sou contador, sou advogado e moro em Santa Cruz de Capibaribe. Hoje, 8 de novembro de 2024. Pois é, deixa aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato, fiquem à vontade. Hoje eu vou falar com relação às eleições americanas, né? Quais as expectativas das eleições americanas para o Brasil e para o mundo. Me abstenho de falar, portanto, com experiência de geopolítica. Eu não tenho assim um conhecimento e não vou aprofundar no assunto, tendo em vista a falta de capacidade. Né? Mas falarei, porque as eleições dos Estados Unidos, que a gente queira ou não, ela tem um reflexo no mundo inteiro, especificamente no Brasil. Pois bem, o do Joe Biden, né, a Kamala Harris, perderam a eleição nos Estados Unidos, foi uma eleição muito bem disputada e o Donald Trump ganhou de forma avassaladora, na minha opinião, fez muitos delegados e realmente o povo americano não aguentou o Joe Biden por causa do seu fracasso. Aí você diz, mas Antônio, a economia americana tá boa, tá, mas o povo americano parece que não engoliu a inflação, né, de 2021, depois da pandemia. O governo americano sabia dos riscos que tinha correndo, ele tinha que jogar muito dinheiro no mercado e incentivar a economia para que voltasse a crescer, tendo em vista a tragédia que foi a pandemia. Né? Mas não vou, e parece que o povo americano não entendeu. Outra questão que o Donald Trump parece que vem com muita firmeza, muita arrogância, é com relação aos imigrantes, né? As pessoas que estão ilegais nos Estados Unidos. Vai criar um problema social. Não, esse problema social já existe. A questão é o seguinte, né? Quando é que uma pessoa, sai daqui do Brasil, daqui em Minas Gerais, tem muita gente que vai para os Estados Unidos, no sonho de ficar rico, não fica coisa nenhuma. A mesma coisa acontecia no tempo de 1930, 40, né, até a década de 90, com relação à migração de nordestinos para Rio e São Paulo. Foi a mesma coisa. A desesperança do nordestino, que só vivia com a seca, com a miséria, com a fome, fazia com que ele migrasse, corresse para o Rio de Janeiro e São Paulo para tentar sobreviver. Né? Construímos a força de trabalho nordestina construiu São Paulo, construiu o Rio de Janeiro. Não vamos entrar nesse detalhe. Da mesma forma, os bolivianos, brasileiros, argentinos, mexicanos que vão para os Estados Unidos, eles só vão para lá por causa do fracasso desses países. Se o Brasil cuidasse bem de seus cidadãos, o México, a Argentina, Guatemala, cuidasse bem, mas não, eles não cuidam, abandonam a América Latina, que está adormecida, morta, silenciosa, abandonam seus cidadãos e eles vão aonde? Aventurar nos Estados Unidos. O que é lamentável o Donald Trump promete que vai extraditar e mandar embora muita gente. Né? Vai ser um desastre, tomara que não. Com relação à América do Sul, o Donald Trump, ele não tem, não vejo, não vai influenciar nada. Porque os Estados Unidos há muitos anos que eles abandonaram a América Latina. A América Latina não é mais aquilo que foi. Ela está silenciosa, omissa, calada, sem liderança. E o comércio não está mais na América Latina. O Atlântico não serve mais para nada. O Atlântico hoje é praticamente morto. Agora, o comércio está onde? Na Arábia, em Israel, né? No mundo, no Pacífico, né? No Índico e no Pacífico. Os mares mudaram, né? Para os navios. Os mares continuam lá, mas os navios mudaram de rota. Então, a questão americana para a América Latina, o Donald Trump não vai influenciar em nada. Vai ajudar a Argentina? Eu acredito que não. Por maior crise, por mais amizade, em primeiro lugar, não é pessoa, Milei e Donald Trump, não é Bolsonaro e Donald Trump, é Estados, instituições. Com relação à Venezuela, eu acho que os Estados Unidos talvez vão dar uma pressão, fazer algumas sanções econômicas, porque eles vão tentar a derrubada, vamos dizer assim, do Maduro, mas eles querem o petróleo. Então eles não vão atacar de forma brutal, porque eles vão querer o petróleo também. Interessa para os Estados Unidos a comprar o petróleo da Venezuela. Eu não acredito
que a única exceção é que se o Nicolás Maduro inventar de atacar a Guiana, aí sim, como ele quer o tal de Estado exequivo que ele criou na Constituição, né, uma ficção, um Estado que não existe na Venezuela, ou uma província, como queira que seja, né, que é o Estado Novo, e ele, né, parece que ele quer invadir. Se ele invadir, pegar a metade da Guiana, porque lá tem petróleo e tal, ele está ansioso nisso, aí os Estados Unidos vão sair contra a Venezuela. A minha preocupação da Venezuela com relação ao Brasil é ele querer invadir a Guiana ocupando o espaço territorial brasileiro. Aí vai ser uma guerra entre Brasil, Venezuela e o resto do mundo, né? O governo Trump, a política econômica do governo Trump dará certo? Não sei, gente, é uma incógnita. Por quê? Porque qual é a defesa dele? Primeiro a América, né? Primeiro os Estados Unidos, ele fecha o país, né? Não importa, não entra nada, eu vou proibir importação, né? E vou taxar os produtos chineses 60%, dos demais 20%. Mas ele combinou isso com os americanos? Combinou, porque os americanos o elegeram. Né? Mas o elegeram basicamente com relação à questão dos imigrantes, né? A decisão americana foi mais com relação aos imigrantes, com relação mais a questões identitárias, né? Mas isso foi por esse lado, um conservadorismo e tal. Mas se ele fechar a importação, a indústria americana está preparada para suprir as necessidades do povo americano. Se não tiver, o que vai acontecer? Pouca oferta, muita procura, haverá, obviamente, o aumento da taxa de juros. Aumento da taxa de juros, aumentar a inflação. Né? Ou melhor, a inflação aumenta, a taxa de juros também vai aumentar. A maior prejudicada de tudo, dessa eleição do Donald Trump, é a Europa. Por quê? Porque o Donald Trump já disse, né, que não quer financiar a OTAN. Os europeus que queiram, se quiser, que paguem lá para ter a OTAN. Então, o que vai acontecer? Se o Donald Trump esquecer a Europa, como ele disse que vai esquecer, a OTAN enfraquecida, a Europa vai ficar desarmada. Se ele fizer um acordo, como ele disse que acaba a guerra da Ucrânia em pouco tempo, permitindo, aliando-se ao presidente Lula, que defende que os espaços ocupados pela Rússia hoje fiquem com a Rússia e a Ucrânia se retire da guerra, né, pare de atacar os russos no limite de hoje, né, parando hoje. O que a Rússia invadiu fica com a Rússia, o que sobrou da Ucrânia fica para a Ucrânia. Isso é a defesa, em tese, o acordo de paz para acabar com a guerra da Ucrânia. Se isso ocorrer, obviamente que o Putin fica com a faca e o queijo. Ele vai conseguir atacar outros países. O sonho dele é voltar ao que era a chamada antiga União Soviética antes de 1989. Então ele vai invadir Polônia, Chechênia, um monte de países ali que se tornaram independentes, depois da queda do Muro de Berlim, né? E ele vai tornar de novo ser o que era. Porque a Europa invadir, quem sabe se ele não invade uma Alemanha, uma Inglaterra, uma França? Porque ele tem o apoio dos Estados Unidos, né? Se o Donald Trump assim concordar. O que vai acontecer com a Europa? A Europa vai, além de ter reduzir seu comércio bilateral com os Estados Unidos, que os Estados Unidos vão taxar em 20%, vai reduzir, obviamente, as importações, ela tem que gastar com armamento. A Alemanha tem que se armar, a França tem que se armar, a Inglaterra, né? E Portugal e companhia. Então, volta a ser, nesse governo, nos próximos anos, uma insegurança. Com relação a Israel, eu acredito que ele não vai deixar, o Donald Trump não vai deixar de apoiar Israel. Ele vai atacar mais o Irã. Então, olha o conflito. O conflito, ao invés de ter uma redução em Israel, acho que vai aumentar, porque ele vai querer atacar o Irã, né? E esse conflito de Israel vai continuar. Porque a gente precisa encontrar fazer uma paz, um acordo. O acordo de Israel não tem solução, né, gente? Israel é uma região, porque ali é uma questão mais ideológica, uma questão religiosa, uma questão cultural. Né? Os árabes nunca vão engolir que Israel ocupe o Estado de Israel. Eles vão querer sempre a extinção do Estado de Israel. Eu sou contra que alguém dê um tiro em Israel. Israel está lá, foi
criado pela ONU, a gente tem que respeitar o Estado de Israel. Não precisava o Hezbollah, o Hamas, não precisava de existir, porque temos que viver em paz, né? Encontrar um equilíbrio. Quando os organismos internacionais, em 1948, 49, 50, criaram o Estado de Israel, era para as pessoas respeitarem os acordos. Eu sou absolutamente a favor de que o Estado de Israel deve existir, o povo judeu deve existir e deve ser respeitado. Eu jamais defendo o fim de um Estado de Israel, jamais defendo que mate judeus ou que mate árabe. Eu não quero que mate ser humano nenhum. A gente não pode matar uma pessoa em nome de Deus, em nome de uma ideologia. Então, o mundo não terá paz nem tão cedo. Eu faço aqui, me lembro, em 2001, quando o Bin Laden, né, detonou o World Trade Center, destruiu o World Trade Center, as torres gêmeas dos Estados Unidos. O ex-dono, né, o professor Cândido Mendes, né, escreveu um artigo no jornal Globo dizendo que a partir de 2001 a paz no mundo tinha acabado. Eu continuo acreditando que ele fez uma profecia. Nós não vamos encontrar a paz nos próximos anos, né? Principalmente que o Donald Trump, a chamada direita, ela é contra o mundo ecológico, a ecologia. E nós precisamos de cuidar do planeta, né? Acabarmos com as guerras, com injeção de bombas atômicas, e cuidarmos do planeta, cuidarmos da água, cuidarmos da árvore, cuidarmos da vida, que nós não vamos fazer. O governo Trump não acredita em ecologia, ele acha que não vai acreditar, nunca foi um governo. Ele deve sair do Acordo de Paris, que é uma pena. A Eco 92, né, fizemos a maior conferência internacional do clima do mundo, ainda tem os seus principais princípios, onde precisam ser respeitados, inclusive no Brasil, né, a gente precisa mudar a nossa política econômica, nossa política ecológica, para fortalecer a ecologia. Mas ainda dentro do aspecto político, com relação ao Brasil especificamente, o governo Bolsonaro, a direita brasileira, ela acha, como foi um governo que destruiu as instituições, né? Eu não estou criticando Jair Bolsonaro, foi assim que ele agiu. Bolsonaro não respeitou a Constituição, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu, ele foi lá e deu anistia. Ele deu anistia aos assassinos da Carandiru em São Paulo. Ou seja, Bolsonaro não respeitou, ele criou a chamada, já está mais que claro, a ABIN paralela. Então ele desrespeita as instituições. Mas o governo americano não vai desrespeitar as instituições. A relação do Brasil com os Estados Unidos era uma relação pragmática, via Ministério das Relações Exteriores, Embaixada dos Estados Unidos, governo brasileiro, governo de Washington. Não vai mudar. Tá? Eu acho que o Lula precisa tirar algumas lições dessas eleições americanas, muitas. Né? Eu cito uma delas, por exemplo. Não adianta, a nossa economia está boa, está crescendo 3%, o desemprego está em 4%, quase pleno emprego, só está alto, né? O dólar perdeu um pouco, aumentou demais, né? Houve uma super... A crise hoje no Brasil é a crise da questão do déficit público. Mas isso não garante a Lula em 2026, ele ser eleito mesmo, porque o Bolsa Família já não atinge mais aquele... Né, o governo já não é mais o pai dos pobres. O governo Lula não é mais o pai dos pobres, porque o Bolsa Família e outros institutos não tem mais o nome, ninguém lembra mais que foi o Lula que criou, essa é a verdade. Né? E a direita, por exemplo, os estados nordestinos eram um estado do PT, mas eles hoje não são mais. A direita penetrou muito no Pernambuco, Alagoas, né? Sergipe. Nós temos os prefeitos de Aracaju, parece que é do PL. Nós temos em Fortaleza, tivemos uma disputa muito ferrenha, né, entre direita e esquerda. Então o Lula também deve tirar essas lições que Joe Biden perdeu a eleição com economia boa. Mas a economia boa só nos índices, não atingia o pobre. O Lula disse em 2022
que queria que o povo comesse picanha, final de semana fizesse churrasco. Em 2026, o adversário de Lula, essa é uma ideia tá no jornal Globo, tenho que dar o crédito para ela, Vera Magalhães. Em 2026, acho que é de Vera Magalhães, não tenho certeza. Eu li tanto que esqueci. Em 2016, o adversário de Lula vai dizer, aumentou, você está comendo picanha? Não, a carne está muito cara. Porque com a desvalorização do real, os preços do supermercado foram às alturas. Então, quem comprava um quilo de carne, se estiver comprando carne de terceira, né? Porque carne de primeira não tem, picanha, contra filé, isso é um sonho, ninguém compra. As pessoas estão comprando osso, né? As pessoas estão comprando carne de segunda, para poder comer. Não estou dizendo que tem o Brasil está morrendo de fome, não é isso. Mas é que os preços, né, da economia, os sinais da economia estão bons, mas o povo não enxerga isso. Então o presidente Lula, nesses 2 últimos anos de governo, ele tem que ouvir as lições, os reclamos dos norte-americanos e ver também se não se aplica ao Brasil. Para já finalizando, essa questão do medo, né, porque o presidente dos Estados Unidos vai cortar, cancelar o passaporte dos ministros do Supremo. Gente, isso é balela. Os Estados Unidos não vão interferir em nada no Supremo Tribunal Federal, não vão interferir no Congresso Nacional, não vão interferir no Palácio do Planalto. As negociações entre governos, elas são permanentes, elas sempre existiram. Os Estados Unidos e o Brasil negociam há 500 anos. Se ele puser lá o ministro das Relações, colocar lá no ministro, chefe de Estado, lá, que acho que é a máxima, né? O chefe de Estado não tem um nome nos Estados Unidos, que seria o Ministério das Relações Exteriores, o Elon Musk, ele não pode simplesmente de forma arbitrária atacar o Brasil. Então ele não vai proibir que um ministro do STF do Brasil não entre nos Estados Unidos. Gente, isso é balela, isso não é política de Estado. Não vai acontecer isso. Pode ficar tranquilo que não vai acontecer. Isso é questão de Estado, questão de direito internacional, questão de reciprocidade. Ora, se eles proibirem, se o governo americano, Donald Trump, resolver proibir que um ministro do STF entre nos Estados Unidos, a mesma coisa o Brasil vai fazer. Os Estados Unidos vão aceitar isso, deixar de ter relações comerciais simplesmente para atender o convite. Bolsonaro não irá à posse do Donald Trump, porque o passaporte dele está retido. Tomara que eles façam um acordo e concedam ao Bolsonaro o direito de ir à posse, libere o passaporte, né, dele. Eu não estou aqui dizendo, mas a situação de hoje, né, se o STF decidir não entregar o passaporte, não autorizar a viagem de Bolsonaro à posse do Donald Trump, ele vai ficar aqui e acabou. O Donald Trump não vai fazer nada, retaliações contra o Brasil. Aliás, se deputados da direita brasileira forem aos Estados Unidos tentando que os Estados Unidos apliquem sanções econômicas ou políticas ao Brasil, isso é crime. O parlamentar brasileiro não pode pedir a um país estrangeiro que aplique sanções a nós. Se os filhos de Bolsonaro fizerem isso como senador, como deputado, eles vão cometer crime. Aí serão punidos pelo STF. O STF interfere? Não, eles vão cometer crime. Porque é preciso que a direita brasileira, assim como o radicalismo da direita e da esquerda, precisa de respeitar uma coisa chamada instituições da República. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.